Eu sou Adriana Souza e essa é a segunda temporada do Quem Pode, Sabe, Faz Gostoso. E estamos aqui hoje com uma convidada que para mim é extremamente especial, que de certo modo faz parte da minha evolução, como sempre eu trago aqui pessoas que fazem parte da minha evolução. Marli, seja muito bem-vinda. Eu... Vocês têm muito amado, é verdade. Tem te acompanhado, Gratidão. E aí eu quero que você fale um pouquinho para nós quem é você. sou eu. Bom, eu sou mãe. Antes de tudo, eu sou uma mulher cristã, porque a fé é o que me move. Sou mãe da Beatriz, esposa do Rodinei. Sou uma mulher que advogada, né? Mas acima da profissão, eu sou alguém que ama viver, ama a vida com intensidade e poucas coisas conseguem me paralisar. Essa sou eu. Muito bom, né? Essa força que a gente consegue ver quando acompanha ela nas redes sociais, quando acompanha ela no dia a dia, quando senta aqui, igual hoje, conversa, você vê uma energia tão boa que eu queria que vocês que estão aí conseguissem sentir tudo isso, do que é essa mulher. Me conta, conta para nós assim, quais foram os poderes que te trouxeram até aqui, nessa sociedade que a gente vive, de desafios, de onde tudo não é tão fácil como parece, porque quem nos assiste ou quem nos acompanha, às vezes pensa que para nós tudo é muito fácil, né? Então conta aí, quais foram os poderes que te trouxeram até aqui? Olha, eu vejo que eu sempre fui uma menina, desde pequenininha, desde pequenininha, muito alegre e muito crente. Crente no sentido de acreditar. Eu nunca fui uma pessoa que desacreditei. Eu sempre fui uma pessoa que vi, como está usando muito essa metáfora, o copo meio cheio. Eu nunca vi o copo meio vazio. E onde não havia zero possibilidades, eu fiz fazer acontecer. É isso. Eu olhava para aquilo, eu nunca olhei para aquilo e disse assim, isso não é para mim. Eu disse assim, não, isso pode ser para mim. Eu nunca disse assim, eu não vou conseguir. Eu sempre disse, eu vou tentar. E às vezes a gente pode até não conseguir, né, Marli? Tem coisas que a gente vai tentando, às vezes você vê que aquilo não é para você. Eu falo que o universo, Deus, a vida, ela é tão perfeita que a gente tem alguns sonhos que a gente quer muito e a gente traça isso para nossa vida, mas quando aquilo não é para ser, de certo modo isso se desmancha na nossa vontade, não é? E eu tenho uma história bem bacana sobre isso. Conta. Eu falo sempre, o homem traça seus planos, mas Deus dá a palavra final. Isso está em Provérbios e é nisso que eu realmente acredito. Mas nossa obrigação é traçar nossos planos. Sempre. Precisamos ter metas, né? Precisamos planejar, mas nem sempre vai sair do jeito que a gente quer, né? Porque eu acredito muito nessa questão. E aí, eu era adolescente, eu trabalhava numa empresa, uma grande empresa nacional, que tem sede aqui. Sede não, é filial, né? E aí eu vi um concurso para ser atriz no Rio de Janeiro. Legal. Era por uma universidade. Eu falei, vou prestar. Mas só tinha 2 vagas para o Brasil. Eu falei, não, mas eu quero ser atriz. Eu vou ser atriz. Eu quero fazer e vou fazer. Fui lá, fiz a inscrição e recebi a documentação dizendo, depois de uns 2, 3 meses, você passou, Ah, você foi colocado. E eu cheguei para o meu chefe e disse o seguinte, olha, eu lembro que o nome dele era Burse, nunca mais o vi, não sei nem por onde anda. Eu agora vou ser atriz, eu vou estudar no Rio de Janeiro artes cênicas. Aí ele disse para mim, do nada, sim, você vai? Eu falei, sim, mas você conhece alguém no Rio? Eu falei, não, eu não conheço ninguém no Rio de você Janeiro. tinha qual idade? Eu tinha 19. Ah, Você não conhece ninguém no Rio de Janeiro? Eu não conheço ninguém. Aí ele falou assim, você não quer pensar melhor? Você tem um emprego, você está bem remunerada, né? Eu falei, não, já estou terminando aí o segundo ano desse curso, que eu fazia faculdade de letras, você está terminando, então eu já vou.
eu já vou lá, vou fazer artes cênicas, vou ser atriz. Tá. Nesse meio tempo, eu preparando a documentação, cumprindo ali o aviso prévio, né? Nasce uma feridinha em mim. E aí eu vi que saíram manchas roxas. E eu tive que ir ao médico. E quando eu chego na doutora Maria Aparecida, ela é uma médica muito renomada aqui em Dourados. Eu particularmente gosto demais dela. Ela olhou para mim e falou: isso se chama púrpura e nós temos que investigar. Pode ser que a sua medula não esteja produzindo, pode ser muitas coisas. E na época era muito difícil detectar, mas ela conseguiu, através de um exame chamado FAM, descobrir que eu tinha lúpus eritematoso sistêmico. E isso mudou todos os meus planos. Como é que você vai para o Rio de Janeiro, uma cidade que você não conhece ninguém, estudar artes cênicas, arrumar um trabalho qualquer para se custear, né? E assim, então, o homem traz seus planos e Deus dá a palavra final. Deus disse: não, tu vai ser advogada. Marli, que interessante a sua história, que interessante você falar sobre o lúpus. Por quê? Porque para muitas pessoas, durante muito tempo, um diagnóstico de lúpus era tipo, acabou a minha vida, agora eu não posso mais sonhar com nada, eu não posso mais trabalhar, eu não posso mais isso, eu não posso mais aquilo. E como assistente social, trabalhando com muitas pessoas no dia a dia, eu tento o máximo possível dizer para a pessoa que por mais que ela tenha um diagnóstico, para não tentar ficar dependente do INSS, porque tem um monte de gente que quer ficar dependente do INSS, e matar sonhos de gente jovem. E é muito bom você falar sobre isso. E você mesmo descobriu o diagnóstico, fez o acompanhamento e seguiu a sua vida tranquilo. Eu tinha um cabelo compridão, assim, lindíssimo, encaracolado. Eu tive que passar por um tratamento quase quimioterápico, então ele caiu todo o meu cabelo. Tive uma enfermeira que me acompanhou, a Celina, foi, nossa, incrível, me ajudava. Eu tinha que tomar várias injeções. Aqui não tinha médico reumático, não tinha reumatologista. Tinha médico em Campo Grande somente, mas a doutora Maria Aparecida achou melhor me encaminhar para São Paulo. Para São Paulo, é porque eu atendia um pessoal que eu lembro que tinha que ir para São Paulo tratar. São Paulo era onde dava os melhores tratamentos. E lá em São Paulo aconteceu uma coisa muito interessante. Quem me levou a São Paulo foi o tio Paulo, que ele era marido da dona Antônia e pai da Naide Coca, uma grande amiga minha. Sim. E aí o que aconteceu? Eu fui com ele porque eles tinham uma filha que estava tratando no Boldrini, que é um hospital que trata crianças com câncer, lá em São Paulo. E aí eu fiquei hospedada no mesmo alojamento, fui com ele, e no dia que eu tive que passar no médico lá, levei todos os exames, ele foi comigo. Nós entramos, o médico conversou, examinou, olhou os exames, enfim, foram vários exames, e ele me deu várias orientações, várias. Não pode tomar sol, não pode comer sal, enfim, aquela, Tem né? muitas restrições, E né? as minhas plaquetas estavam muito baixinhas, eu estava muito mal. Com todos aqueles sintomas do lúpus. Dores, muitas dores, cabelo todo caindo por causa de Incha, tratamento, né, também, né? inchada. Então, quando eu volto, eu tô entrando no carro com o seu Paulo, né, que eu chamo de tio Paulo, ele estava chorando, os olhos estavam lacrimejando. Eu disse: o que foi? E você jovem, né? Eu, uma menina. Eu falei: meu Deus. Ele falou assim: que o médico falou que você tem no máximo 6 meses de vida. Nossa. Ele não te dá mais que isso. Porque você não tem mais plaquetas, você não tem mais nada. Aí eu parei e falei: meu Deus. Aí eu fiquei brava, muito brava. Eu falei para o médico, assim, voltei lá e falei para o médico: ó, deixa eu falar uma coisa. Senhor, eu ainda vou lhe mandar o meu convite de formatura. Ai, que legal. E o de casamento também, porque eu nem casei ainda, eu quero casar, eu quero formar. Eu estou cheia de sonhos. Ele falou: que bom, tudo bem. Fomos para o alojamento e à noite eu fui a uma igreja que tinha bem na frente, assim, de onde a gente estava. Mas eu não me lembro o nome da igreja, eu realmente não me lembro. E eu estava lá assistindo aquele culto, que você vai buscar uma palavra, né, Sim, de Deus. conforto, assim. né, nesses momentos todos. E aí já tinha terminado o culto. O pastor falou assim: eu tenho uma palavra para alguém que veio aqui essa noite. Olha só Deus é capaz de te dar um diagnóstico.
que vai determinar se você vive ou se você morre. Então, creia. Eu falei, isso é para mim. Eu já falei, isso é para mim. Pode ter nem ter sido, mas eu absorvi aquela Sim. palavra. Eu absorvi aquela palavra e disse assim, é isso. Eu vou lutar pela vida. E desde então, eu luto pela vida. Isso é maravilhoso, porque assim, eu percebo que tudo na nossa vida depende disso, do planejamento, do foco e da fé que a gente tem, independente dos percalços que vão surgir no caminho, porque todo mundo vai ter percalços. Sim. Todas as pessoas vão acordar para trabalhar no dia e vai ter as suas dificuldades. Mas a diferença está na forma com que a gente enfrenta isso. E eu sempre disse, eu sou alguém que decido os lugares onde eu quero estar, as mesas nas quais eu quero sentar e aonde também eu não quero estar. E isso faz sentido para todas as pessoas em todas as áreas da vida. Porque eu não sou casada, mas isso agora me lembra, já que você, eu gosto, né? É advogada, estou nessas áreas, é alguém que trabalha com o sistêmico, que eu gosto demais, que mexe com essa conexão humana, que eu acho lindo. Às vezes a gente vê isso em casamento, tanto homem quanto mulheres, que vão para um relacionamento e acham que estão ali amarrados, Sim. né? Porque tem gato, cachorro, pato, família, e aí vão lá e ficam infelizes vivendo, né? O que você me fala um pouquinho sobre isso? Eu quero te ouvir. Foi bem interessante essa fala que você traz, Adriana, e profunda também, quando você diz, todo mundo tem problemas, né? E todos nós temos feridas, eu digo que todos nós temos feridas e dores. Mesmo aquela pessoa que você vê na internet, linda, radiante, maravilhosa, pode ir atrás. Tem uma dor, tem uma ferida ali para ser curada, para ser restaurada, né? E cabe a nós olharmos para tomarmos consciência das nossas dores, das nossas feridas e seguir. Quando eu atendo um processo de divórcio, independente se é um homem, se é uma mulher, eles me perguntam sempre, você trabalha para mulheres? Não, eu trabalho para pessoas. Porque quando você objeta muitas coisas, você corre ali um grande risco. Eu trabalho para pessoas. Eu vou ser coerente quando eu atendo uma mulher, eu vou olhar para a dor dela, porque primeiro eu olho para a dor. Porque quando uma pessoa chega até o meu escritório, ela não chega lá a passeio, ela não veio fazer um projeto, ela veio com uma dor. Seja uma dor de uma cobrança, uma dor de um planejamento sucessório, uma dor de uma trabalhista, de uma previdenciária, mas ela chega com uma dor. E nos processos de família, essas dores são mais acentuadas. Sim. Né? Então, eu recebo esse homem ou essa mulher e eu pergunto onde dói. Porque dói. Depois eu vou para a parte técnica. E é muito bom você falar isso, Marli, porque assim, todo mundo se queixa hoje. Quando a gente conversa em qualquer área, seja pública, seja privada, as pessoas parecem que elas só olham para o negócio pensando no dinheiro. É claro que a gente quer dinheiro, tudo vem para a gente ganhar dinheiro. Mas eu aprendi que o dinheiro vem quando a gente faz aquilo que dá sentido, sabe? Quando faz aquilo que conecta. E aí, quando eu escuto você, ou quando eu escuto um cliente, seja no direito, seja na saúde, seja na venda, onde quer que seja, e eu olho para ele como humano, né? Com empatia, acolhendo, isso faz toda a diferença na compra, no cliente, no retorno. Né? E isso é. Eu acho que isso que você está falando é bem assim. Até esse dia eu estava conversando com uma colega, ela estava falando, nós estamos vivendo a teoria da prosperidade. Né? Agora é assim. Exato. Olha, se você acredita, você prospera, é prosperidade. É assim, né? Sim. É uma loucura. Mas a gente precisa também se olhar de fora. Sai da caixa, olha de fora, observa, né? Porque nem tudo é do jeito que vendem. Tem muita ilusão. Tem. Ainda mais hoje em dia, com o advento da Marketing, internet, mídia, né? às vezes você vai lá e vê a pessoa na internet, ela fez uma propaganda, você contrata ela para defender o seu caso. Meu Deus, né? Socorro. Então, assim, a gente precisa ficar atento o que é de mentira, o que é fake, o que é real. Você precisa observar, E né? a gente precisa cuidar disso. Quando você fala de dinheiro, eu acho bem interessante.
Dinheiro é fluxo de vida. Isso. Dinheiro é leite materno. Exato. Quem entende do que eu estou falando, entendedores entenderão. Não é para não gostar de dinheiro. Ótimo gostar de dinheiro. Eu gosto de dinheiro. E eu gosto muito. Precisamos, Porque através do dinheiro eu abençoo outras vidas. Isso. Né? Agora mesmo, eu tenho uma funcionária que está fazendo um trabalho para mim hoje e ela está sendo abençoada. Sim. Através do quê? Do meu dinheiro. Então, o dinheiro é algo bom, não é algo ruim. O problema é só olhar para o dinheiro. Aí vira um problema, né? E eu vejo assim, eu sou um CNPJ hoje. Hoje eu sou um CNPJ. Né? Eu tenho o CPF Marli, mas a minha empresa é um CNPJ, Oliveira Nascimento Advogados. E o que acontece ali? A gente trabalha e a gente lucra e a gente olha. Mas antes disso acontecer, a gente precisa olhar para o humano. Porque não adianta. É aquela história. Você vai lá e você vai ser atendido e você vai ser extorquido. Sim. Você não vai voltar mais. Nossa. Você vai pagar uma única vez. Por quê? Porque as pessoas também sentem o que é justo e o que não é justo. Eu nunca digo tem uma coisa barata ou uma coisa cara. Tem uma coisa que eu posso pagar. É assim que eu acredito. Então, esse viés precisa ter outro olhar. É isso que eu penso. E a entrega, eu falo sempre assim, que a gente está vivendo em tempos tecnológicos, em tempos de inteligência artificial, e o ser humano, durante muito tempo, eu falei isso nas palestras, nos encontros, e assim, ele foi criado ele separa a razão da emoção, não mistura, né? Vamos separar. E aí a máquina foi aprendendo a ser razão, porque ela o tempo inteiro nos observa para seguir esse processo. Então ela vai aprendendo a ser razão, a ser razão, a ser razão, e ela faz aquilo que é o básico. Em algumas funções a gente consegue ser substituído, sim, pela máquina. Mas o que ela deixa para nós? Ser humano. Olhar nos olhos, tocar na mão. Porque daqui a uns tempos vai ter coisa que a gente consegue contratar virtual aí. Tem jornalista virtual, né? Tem muitas outras profissões que são só virtuais. Mas esse olhar, esse sentir de energia, é só o humano que consegue fazer. Sim, sim. E eu acredito, o Elon Musk está aí para provar para a gente que ele está, né, fazendo aí a IA explodir no mundo inteiro, né? Mas eu ainda acredito que essa humanidade, ela não pode se perder. A gente precisa ter esse olhar, principalmente nós que atuamos na área do direito, eu entendo que precisa ter esse olhar, porque as pessoas vêm para você, não é só para resolver aquele problema que ela tem, né? Estou lá com esse problema, estou lá com essa situação, eu preciso resolver, mas não é só sobre isso. Ela traz realmente uma bagagem, ela traz realmente questões além, olhar o processo além do processo. Né? Até olhar o próprio judiciário, né? Hoje, eu vi esses dias o ministro Barroso falando que o advogado do futuro, ele vai prevenir. Sim. Ele vai trabalhar na prevenção, não na judicialização, porque os tribunais estão abarrotados. E os juízes não estão dando conta. Na educação, na conciliação, igual estão, né, investindo tanto. E isso eu acho engraçado, porque tudo tem sido trabalhado, essa prevenção e essa educação. Durante muito tempo a gente perdeu isso, deixa rolar para depois, judicializa. E a gente precisa resgatar o filosófico, né, do direito. Sim, porque às vezes eu vejo muito isso, que tem às vezes processo se arrastando, está lá anos. E quem perde? Todos perdem, todos os envolvidos perdem, entende? Então, quando você consegue, vou dar um exemplo, pegar um caso de um divórcio, ao invés de judicializar por uma briga que o patrimônio vai acabar se perdendo aí no meio do caminho, e você fazer um acordo onde as partes saem bem, é muito melhor. Sem contar, Marli, que eu acho que as pessoas precisam aprender o seguinte: eu vou casar, eu vou namorar um tempão junto. Já vamos fazer um documento? A gente precisa disso. Eu vi um podcast esse dia que eu achei bem, né?
falando, eu vou andar, vou fazer um contrato. Não, um contrato em alguns aspectos do que foi dito ali, não, né? Mas um contrato de já está muito tempo junto, vamos deixar as coisas corretas, para não virar aquela confusão de eu te dei o carro, eu não te dei o carro, eu te emprestei, ou como é que foi a situação. E aí a gente evita. Então é isso que precisa acontecer. Tá doente. Vamos começar a fazer testamento, vamos começar a fazer o que lá nos países europeus já fazem, de programar a vida, que ela também tem uma finitude, É, e evita muita coisa. que joia que você trouxe esse assunto, mas joia mesmo. Sabe por quê? Nós latinos, a gente não quer falar sobre a morte. Não. Deus o livre, ninguém vai morrer. E a gente está aqui vivendo as nossas últimas horas de vida. Né? A gente está gastando a A vida. gente nunca sabe. Não, a verdade é que a gente É. nunca sabe. A Bíblia diz assim, ó, vigiai e orai, porque você não sabe quando vai ser. É a única Por coisa para a isso, qual a gente está preparado. Posso ir a qualquer momento. e no geral você não sabe, você nunca sabe, né? E claro, a gente quer viver até 150 anos, todos nós, inclusive eu, mesmo. E planejar, Marli, não é significa que você está querendo morrer. Planejar é uma coisa de Já os americanos, europeus, não. Eles têm planejamento. planejam. É muito impressionante, porque eles planejam de uma forma que deixa tudo ali, ó, Até o velório, né? ajustado. E o latino não faz isso, e o que acontece conosco? Vira ser judiciária essa briga. Aí, são dois irmãos. Eu tive um caso assim, dois irmãos. 3 fazendas. Um patrimônio considerável, digamos assim. Não havia um testamento, não havia nada. E os pais faleceram. A briga foi homérica, uma guerra judicial. Porque existia uma fazenda que ela tinha maior valor agregado porque tinha água dentro. E todo mundo queria aquela fazenda. Os dois queriam. A disputa era ali. E aí a confusão se formou ali. Porque não é só mais os dois irmãos. Tem o quê? Sim. Tem noras envolvidas. E noras que pensam de maneira diferente. Sim. Então, aquilo que poderia ser algo tranquilo, olha, fulano, o seu é esse, o seu é esse, através de uma doação, ou, não quero fazer uma doação, quero fazer realmente um planejamento sucessório, porque eu quero que essas fazendas cheguem para os meus netos. Então, eu vou fazer um planejamento sucessório, né? Mas está tudo resolvido. Vai se resolver. É para o depois. Você pensa além. Exatamente. Né? É igual eu falo, planeja, vamos trabalhar, planeja a empresa, planeja tal coisa. Vamos planejar também. Sim. Essa questão, né, da vida. A gente precisa de reservas financeiras, reservas de saúde também, porque ninguém planeja o envelhecimento. Não. Porque eu atendo gente que abandona todos os idosos, vira um caos. Por quê? Não se planejam para o futuro. Gente, a gente podia falar de tanta coisa aqui. Sim. Pelo visto, nós temos muito assunto. Muitos assuntos. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Então, Marli, me conta uma coisa. Quando você passa por encerramentos de ciclos, como é que faz? Onde que você busca para recarregar suas energias? Como funciona? Ensina para nós. É interessante, porque eu conheço outros advogados de família também, então, para mim, assim, tão desgastante de trabalhar com divórcios. Não sei como você aguenta trabalhar com essa área de família. Não é para mim desgastante. Falando bem abertamente, faz o que gosta. Claramente. Eu faço o que eu gosto. Porque hoje eu tenho uma função bem diferenciada já. Eu sou CEO, né? Eu sou gestora do Oliveira Nascimento Advogados. Além disso, eu faço toda a parte família e sucessão, que é inventários, doações, e patrimonial, que são as holds, com a minha equipe de tributarista e empresarial. Então, eu tenho uma multifunção já, mas eu gosto muito da área de família, então acabo eu sendo a pessoa que vou para as frentes dos atendimentos de divórcio. E aí, o que acontece? Eu aprendi, e eu até falo isso num livro meu que vai ser lançado, tá? Nossa, você está sabendo de primeira mão! Gente, vamos ter um livro. Nossa, um spoiler! Muito bom isso. Super spoiler. O que acontece? Eu aprendi, e foi através do sistêmico, que eu não sou a salvadora, eu sou a técnica. Eu tenho que entregar o meu melhor profissionalmente para esse casal. Para a pessoa que me procurou, ela me procura olhando para mim e dizendo, me ajuda.
eu estou com essa questão. Então, quem eu sou para ela? Eu não sou a mãe dela, eu não sou a salvadora dela, eu sou a advogada dela. E o que o advogado faz? O advogado faz a defesa. O advogado, ele vai olhar para toda a questão e dizer o que eu posso entregar de melhor para essa pessoa que está confiando em mim. Porque é uma relação de confiança. Não pode ser uma relação de barganha. Você me paga tanto que eu te dou isso. Não, é uma relação que tem que ser construída ali. Porque quem conecta comigo não conecta às vezes com você. Por isso que eu não acredito na concorrência. Porque a doutora lá tem 1000 processos de divórcio, só tenho 10. Não é isso. Quem conecta com você, conecta com você. Quem confia em você, confia em você. Então, é uma relação de confiança. Você tem que confiar no profissional que está ali na tua frente. Você tem que acreditar que ele vai fazer por você. Mas é uma coisa que eu falo sempre. E eu digo até para a minha equipe. Não se emaranhe. Porque se você se emaranhar na dor do outro, você vai adoecer. E doente, você não vai ajudar ninguém. Eu uso sempre aquela metáfora. Quem já andou de avião sabe, né? Que as aeromoças dizem assim, máscaras de oxigênio cairão à sua frente. Coloque a máscara primeiro em quem? Na criança? Não. No idoso? Não. Em você. Primeiro você coloca a máscara em você, depois na criança, depois em quem está com você ali. Por quê? Porque se você estiver bem, você ajuda o outro. Se você estiver mal, você não ajuda ninguém. Exatamente. A gente precisa olhar para nós primeiro, nos cuidarmos, lamber as nossas feridas bem lambidas, Sim. conhecer cada uma para saber que de vez em quando ela pode dar uma descascadinha, ainda que a gente ache que ela está curada, para então a gente conectar com os outros. Eu sempre digo assim: tudo que é meu vem em minha direção com muita facilidade. E isso vai em todos os lugares. O que é para ser. E a gente tem mania de querer controlar. O ser humano acha que ele está no controle, né? A gente não está no controle de nada. Se Deus falar num pisco, ele vai ficar, ó. Exatamente. Como? Que controle, né? Exatamente. A gente pensa que tem o controle. A gente acha que está no controle. Mas o controle não é nosso. Não. Isso é claro. É claro no dia a dia. Quando você faz assim, eu vou sair de casa, vou levar meu filho, e de repente, no meio do caminho, acontece um viés que você fala, nossa, vou ter que fazer tal coisa. Ué, você não estava no controle? Não, você não estava no controle. Você achava que estava no controle. Então, eu digo sempre, calma, calma. Eu falo para a minha equipe assim, e eu falo isso para os novos advogados. É até um recado que vou deixar aqui, aproveitando. Vai caminhando que o caminho aparece. Principalmente os advogados que estão começando, e as pessoas no geral que estão começando numa profissão, ela fica perdida. Eu não sei se eu estudo para concurso, eu não sei se eu faço penal, eu não sei se eu faço civil, eu não sei exatamente para onde que eu quero ir. Vai caminhando. Rumi dizia isso, que era um filósofo chinês. Vai caminhando que o caminho aparece. E aparece para mim, aparece para você. Eu não queria ser atriz? Aí, virei advogada. Exatamente. E mais que advogada. Virei gestora, CEO de um escritório que está numa crescente e que é tudo que eu falo, assim, as pessoas falam, você tem sócio aqui? Eu falo, sim, eu tenho um sócio. Verdade, quem é? Eu falo, Jesus, Deus. Deus é meu sócio. E é isso. E quando a gente sonha, as coisas acontecem. Eu sempre falo, a minha vida é sonho, que aparece. Você tem um projeto, daqui a pouco aparece um outro e a gente vai construindo e aparecem as pessoas para as quais a gente precisa. Então, você, nos seus finais de ciclos, nas suas dificuldades, você caminha. Caminha e as coisas vão, as estradas, as saídas vão aparecendo. Vão aparecendo. Isso é muito interessante. Vão aparecendo. Né? E a gente, às vezes, olha no retrovisor um pouquinho, só para dar um tchau e dar uma pegadinha na memória, ou aprender com aquilo que a gente vivenciou. Sim. Mas, no mais, a gente toca a estrada à frente e aprecia todo o novo caminho que vem, toda a nova paisagem. Né? E por mais difícil que às vezes pareça, eu sempre digo isso. Você olha para mim assim, você acha que eu tenho algum problema? Né? Que problema eu teria? Não, né? A gente pensa que não. Não, né? Eu sou uma pessoa plena. Tenho tudo que eu quero. Mas, na verdade, hoje na atualidade, eu descobri que eu comecei a ter pneumonias frequentes no ano passado. E aí eu acabei indo num imunologista. E lá eu descobri que eu tinha déficit de imunoglobulina.
que é o IgG, que eles chamam, né, dentro da área médica. E hoje eu tenho que fazer transfusão de sangue todo mês. É um processo difícil, e na semana que eu passo, quem me acompanha sabe que eu fico assim, prostrada, e... mas eu estou ali, olhando para o céu e dizendo, opa, é só mais uma etapa, vamos vencer, moça, que você tem muito caminho pela frente. Então eu digo isso para mim mesma, vamos para frente, né? Não vamos se apegar a isso, porque se você se apega àquilo, você prostra, no sentido de, não trabalha mais, não sonha mais. Não, para você ter uma ideia, em 2024 eu fui para a Turquia e para a Grécia com 4 caixas de antibiótico dentro da bolsa, porque eu estava com plena pneumonia, na fase final de cura. E eu falei, doutor, me manda os antibióticos, porque eu já vou ter que ir para essa viagem, eu quero ir. Aí, uma amiga minha dizia, se você morrer na Turquia, eu falei, então, né? Trazem. Fazer o quê? Aí já... Se morrer, O vai ter que negócio morrer é em algum viver. lugar, né? O negócio é viver. E é isso que acontece. Às vezes a pessoa está aqui, ela não vive porque ela se apega. Claro, eu né, em não algumas falo para coisas. as pessoas fazerem Não, isso. É com que eu já certeza. estava numa fase da cura da pneumonia ali, já no finalzinho, levei, tive a responsabilidade de viajar de máscara, de me cuidar, lá também eu fiquei, levei seguro Fazendo médico, os cuidados, fiz né, todos os Marli? cuidados que é necessário, mas fui porque era um sonho. Então, assim, poucas coisas me paralisam. É isso que eu estou querendo Isso chegar. é muito interessante, porque às vezes a pessoa recebe qualquer diagnóstico e se entrega de uma vez. E hoje eu vejo que, assim, vai ser difícil? Vai. Mas vai ser difícil com você entregue ou com você Sim, disposto reagindo. a reagir. Então vamos optar pelo reagir. Não é fácil? Não, não é assim. Tem dia que a gente quer deitar na cama e não acordar mais. Né? Não, eu Ficar lá o dia inteiro. quero acordar. Quer acordar. Mas tipo assim, quer deitar lá e ficar o dia inteiro. Né? Hoje eu quero dormir o dia todo. Vai dormir o dia todo? Você tem uma vida rolando aí fora? Não, você Vamos, precisa, né? é aquela coisa de, tá bom, o problema apareceu. Ok, o que eu faço com ele? Vamos observar quais são as saídas para isso aqui. Tem essa, não, mas essa não dá. Tem essa, não. E tem essa. Para onde que eu vou? Né? Qual o melhor caminho? É olhar para o problema, é olhar para a cara do medo. Você acha que eu não tenho medo? Nossa, muito medo, né? Eu não sou essa Coca-Cola toda, como dizem, né? Todo mundo tem, eu tenho medo. Só que daí eu olho para aquilo e falo, não, o que é prioridade para mim? Não, prioridade para mim é viver, porque eu sou apaixonada pela vida no grau mais intenso de paixão. Mesmo que quando eu estou assim, como você disse, tem dia que você está assim mal, né? Você não está legal. Mas aí é aquela hora que você tem que fazer o quê? Encontrar a sua alma, se reconectar. E eu faço muito isso em Bonito, que eu sou apaixonada por lá. Lá é um lugar que eu entro no meio da natureza e eu falo com Deus, falo comigo. O que está acontecendo? Né? Aquela reconexão, que é aquele silêncio que todo mundo precisa de vez em quando. A gente vai muito para fora, mas de vez em quando a gente precisa ir para dentro. A gente precisa ter os nossos rituais. Cada um tem o seu próprio, mas a gente precisa desenvolver os nossos rituais, né? Sim. Porque a gente foi perdendo isso ao longo do tempo. Os rituais, a gente foi perdendo, entender que a vida ela é ritualística de algumas formas. Os ciclos, eles são necessários acabarem para que a gente aprenda o que aconteceu ali, se recolha, faça o ritual e saia, igual a borboleta, né? A lagarta que vai, se recolhe por um período e renasce. Marli, eu sei que você falou da borboleta. E nós somos desse tipo, vamos borboletear. E ciclos se encerram. Eu falo sempre assim, principalmente para os meus clientes, que chegam feridos, mas saem melhores. Eu digo sempre que eu vejo eles saindo melhores. Eu adoro reencontrá-los. Quando eu encontro, por exemplo, uma pessoa que... Eu tenho até um caso de um rapaz, foi muito interessante o caso dele, porque ele tinha um pouquinho de depressão e ele falou assim, doutora, ela me largou, ela me deixou. Essa mulher era tudo para mim. Eu não sei se eu vou conseguir mais. E aí a gente conversou horas. Eu até acompanhei ele após o divórcio, ainda ligava para ele, falei, tá bem, como é que você tá? Não, estou tratando. Eu não vou aguentar, doutora, pensando em fazer uma besteira. Besteira, né? Pensei, meu Deus, né? Estava falando suicídio, não sei o quê.
falei para ele, eu que falar para ele, não, é que você não está olhando pela janela certa. Quem sabe Deus tem outra coisa muito melhor preparada para você. Eu fui falando com ele, depois fui perdendo contato, porque você vai no dia a dia, outras coisas. Aí eu falei para a irmã dele, ela falou, não, está tratando, está ficando melhor. A gente fica, tem dia que não levanta da cama, mas tem dia que levanta. Passaram-se aí 2 anos. A história dele está no meu livro. E aí eu encontro ele, acho que foi no Atacadão. Estou falando nome de empresa, gente. No grande supermercado. Encontro ele no grande supermercado, aqui de Dourados. E, de repente, eu vejo aquele rapaz vindo na minha direção com uma moça, uma morena alta, bonita. Eu falei, nossa, eu conheço ele de algum lugar, né? Fui me aproximando assim. Aí ele olhou para mim e falou, doutora, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Aí eu falei, lembrei, falei, o fulano, né? Aí ele falou assim, a senhora tinha razão. Eu falei, tinha do quê? Nem lembrava mais que eu tinha falado para ele. Assim, na hora, eu não lembrei. Falei, o que ele está falando? Ele falou, minha namorada. Uhum. Então, assim, ela chegou para iluminar meus dias. A senhora bem falou que eu tinha que olhar para a janela do céu. E realmente, ele estava pasteiro. Aí eu falei, então, não esquece de me chamar para o casamento. Ele falou, com certeza. E é isso, né? É isso, a vida é assim. A gente às vezes acha que é um final, sempre que a gente acha que é um final, quantas vezes a gente achou que acabou, e daqui a pouco é um recomeço. Um recomeço. Às vezes não é um recomeço com o outro, às vezes é um recomeço com você. Exatamente. Né? Eu falo sempre, tenta viver esse luto, tenta ficar com você. Porque o. Tenta fazer coisas que você não fazia. Não, pode falar. Coisas que você não fazia quando você estava naquela relação. Faça coisas diferentes. Faça coisas que você sonhou fazer. Exatamente. Porque o ser humano, a gente vem para se reconectar com nós mesmos. No fim das contas, a nossa história, ela é com nós. O outro é só um espelhozinho que apareceu porque a gente precisou. Às vezes ele vai durar um tempo na nossa vida e quando ele cumpriu o que precisava, quando a gente conseguiu aprender ou ressignificar algumas outras vivências parecidas com aquela, isso passa e a gente sai dali mais forte, a gente sai dali mais capacitado para enfrentar novas tempestades e entender, eu já passei por isso e continuo aqui. Exato. É sobre isso. Marli, a gente poderia ficar falando sobre muitos assuntos, inclusive sobre a guerra, sobre o que vai faltar depois dessa guerra. Meu Deus, nem fale. Sobre vida, sobre tudo, porque nós conseguimos conversar sobre tudo. Que bom isso. Bom. Mas eu vou fazer a grande pergunta que todo mundo quer saber, porque você veio aqui para responder, né? Meu Deus! O que você pode, sabe e faz gostoso que só você sabe, ninguém sabe. Você faz gostoso e ninguém sabe. Conta aí. Ela veio pensando, gente, todo mundo vem pensando como eu vou responder essa pergunta. É verdade, aí você fica pensando, nossa, eu faço tanta coisa, porque você vai para a prática do dia a dia, né? Gostosa. Né? Mas daí quando a Adriana fala, eu acho que eu faço de melhor mesmo, que eu faço gostoso, é olhar para o outro, olhar para o ser humano, além do processo que ele me traz, além da dor que ele me apresenta, além da questão, além da... É ir além, é olhar, é realmente ter esse olhar além do problema, além daquele caso. Eu acho que eu faço isso com muita primazia e eu gosto disso. Eu gosto de atender pessoas, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de dar direcionamento para as pessoas, eu gosto de ser canal de iluminação na vida dos que cruzam o meu caminho. Eu acho que é isso. Muito bom, então. O que você faz gostoso é olhar o outro e compreender os atravessamentos que ele passa e trazer um pouco de luz para isso, através da sua energia, que é maravilhosa. E é isso que eu gosto, é isso que eu quero, e esse podcast tem esse objetivo, de compreender o que o outro, o que a profissional, doutora Marli, a mulher, doutora Marli, a mãe Marli, e o ser humano maravilhoso que está aqui hoje traz para essa vida. Gratidão por esse momento. Eu que agradeço. Assim, gente, foi assim
uma surpresa. Ela me chamou várias vezes e eu falava, olha, não dá. E a gente não conseguia achar agenda. Quando eu tinha, ela não tinha, e até que a gente chegou nesse dia. E você não vem para cá imaginando que vai ser, mas a Adriana tem essa ousadia, essa força de colocar a gente tão à vontade que flui, vai fluindo. Então, obrigada. E eu quero desejar do fundo do meu coração muito sucesso nesse projeto seu. E quero estar aqui mais vezes com você, com vocês. É muito bom mesmo. E tenho certeza que continua. Porque vai ter muita gente para falar para você parar. Mas o que eu posso te dizer é, continua. Gratidão por isso e venha fazer parte do Nexus com a gente, tá? Com certeza. Obrigada.